o obreiro Jolito, deu Vitória Jolito também, aquela bênção ali naquele lugar. Tudo essa é obra de Deus, irmão. Tudo é obra do Senhor. São João 9, amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Sim. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do céu. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Disse-me, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Possa se sentar, meus amados irmãos, nessa noite. Diante de um milagre que revolucionou, que mexeu com a cabeça dos fariseus, dos saduceus e de todos aqueles que conheciam aquele cego, porque eles conheciam de verdade, e mexeu com a mente dele, como é que o milagre daquele foi feito através daquele homem. Esse cego, presta bem atenção, meus queridos, conhecia a palavra de Deus, era de uma família religiosa, irmão, na igreja. E quando você era membro daquela igreja ali, da sinagoga, era uma lei você levar seus filhos para a igreja. A certa idade, depois veio o desprezo. Ninguém queria tomar mais conta, porque ela estava grande, entendeu? E ele... Mas aquele cego, ele tinha uma visão espiritual, que poucos hoje têm, uma visão espiritual. E o próprio Jesus falou sobre esse cego em termos de visão espiritual, e ainda afronta ele: cegos são vocês. Cegos são vocês, que vocês estão vendo cara a cara e ele não está vendo não, mas vocês estão vendo. Vocês viram porque vocês pensam que eu não tenho observado vocês mandando um e outro observar por onde eu vou, por onde eu passo, onde eu vou, onde eu chego. E essas pessoas que vocês têm mandado me observar, eles vão lá e contam para vocês o que eu fiz. Isso não mexeu com aqueles homens. Eles ficaram igual loucos, malucos, transtornados. Às vezes alguma coisa não acontece conosco, é permissão de Deus, porque Jesus disse que foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então não acontece nada sem que o Senhor ele não permita. Tem que permitir, o Senhor tem que autorizar, porque tudo está no controle de Deus.
Mas todas as vezes, irmão, que você está passando por uma permissão de Deus por alguma coisa, sempre tem alguém que ele quer saber da sua vida, e quando ele não tem essa direção, essa oportunidade de conhecer, mas ele vai chegar no nosso amado Bruno e vai dizer: será que fulano não está passando isso por causa disso, daquilo, criando um problema que aquilo não existe, um julgo? Se fulano está passando isso, igual os amigos de Jó, igualzinho. Se Jó está passando por isso, é porque alguma coisa ele fez. Ele deve estar em pecado, é por isso que ele está passando por isso. Mas Jesus, irmão, ele repreende essa pessoa. Ele repreendeu. Não foi eles nem seus pais, não, mas que através dele, do que ele está passando, o meu nome ele seja glorificado. E às vezes nós passamos por situações para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Hoje é um culto também de ação de graça, o qual foi adiado para amanhã por causa que choveu muito lá no Paulo Ribeiro, na Marilé, e por concordância não deu para vir, então é adiado para amanhã. Por que esse culto de ação de graça? Por quê? Fala por quê? Sabe por quê? Porque Deus fez um grande milagre. Deus fez um grande milagre. Por isso que esse culto de ação de graça ele vai ser amanhã realizado na presença de todos, principalmente do nosso Deus, porque Deus deu uma grande vitória a esta pessoa, a qual vai ter esse culto de ação de graça amanhã. Então, meus amados irmãos, esse cego não foi diferente, não foi. Ele nasceu cego para mostrar para nós em 2022 que o nosso Deus é Deus, que o nosso Deus ele faz coisas tremendas, impossíveis, aquilo que o homem não dá para ele fazer, mas o Senhor ele faz. Era uma coisa que ninguém poderia fazer, não poderia fazer se não fosse o nosso Deus. O nosso Deus ele sempre trabalha, em estratégia. Nosso Deus sempre trabalha em estratégia. Quando Maria manda dizer que o Lázaro estava morto, Jesus tinha acabado praticamente de sair dali, mas ele está em outro lugar, bem distante, e de repente chega um mensageiro falando: Jesus, o teu amigo Lázaro morreu. E a Marta mandou falar que ele está morto. Aí Jesus: então pode ir que era um dia para ir, outro dia para voltar, onde Jesus estava. Mas pode ir, que eu vou, nós vamos lá. Mas quando Jesus, irmão, vai fazer alguma coisa, ele tem um empecilho. Mas Senhor, o pessoal lá queria fazer isso com a gente, o Senhor não tem que voltar lá. Não, vamos voltar sim, nós vamos lá, não se preocupa não. E Maria chegou lá, o mensageiro, e disse: olha, eu já falei para Jesus. E ele não veio não? Não, ele falou que vinha. Ele falou que vinha. Ele falou que vinha. Ele falou que vinha. Então Jesus, quando ele chega, quantos dias que Jesus chegou? Quem lembra? 4 dias. Aí Marta, Maria olhou assim, mas quando Jesus chegou, olhou para ele assim: mas já é tarde. Ei, pode ser tarde para você, mas para Jesus não. Às vezes você está achando que está demorando, mas o problema é que Jesus ele está bom demais.
O Jesus, quando Ele dá, meu irmão, Ele dá, sabe? Como Ele me deu uma bênção aí, que tanto foi abençoado eu, como mais de 40 pessoas depois, através de mim. Assim que Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus, o homem já está fedendo lá, não tem mais como, tu chegaste agora. E Jesus, não, essa morte é para a glória do meu Pai. Não, eu vou lá, vamos lá. Imagine você o que você passa na sua cabeça. Depois de 4 dias, alguém fedendo, e o homem chegar assim para você e dizer, não, vamos lá que ele vai sair na vida. Como é que fica uma mente do ser humano? Louvado seja Deus. Mas ali, quem estava diante daquela mulher não era eu e nem a igreja do Senhor, não. Quem estava ali era o próprio Jesus. Jesus, ele chega na hora certa, ele confunde, ele tem estratégia, porque já estavam aguardando Jesus voltar por 2 a 3 dias. Mas por que eles já estavam aguardando Jesus voltar com 2, 3 dias? Porque dentro de 2, 3 dias eles já viram muitos mortos se levantarem. Bate 4 dias não, porque 4 dias eles nunca viram nenhum se levantar. Mas de 3 dias eles já viram. Então Deus, ele chega na hora certa, no momento certo ele chega. Às vezes nós achamos que está demorando, porque o ser humano, infelizmente, irmão, ele é ansioso, ele quer para ontem, ele quer para ontem. E até Deus entende, às vezes, por causa do sofrimento, por causa da pobreza, de tanta coisa, e Deus às vezes entende. Mas Deus, ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. E esse cego, ele conhecia muito bem as Escrituras. Ele conhecia, talvez mais do que eu e todos que aqui estão. Ele conhecia. Ele sabia que Jesus era digno de todo louvor. E quando ele chegou ali, eles estavam louvando. Foi por isso que chamou a atenção do Senhor. Foi por isso que chamou a atenção de Deus. Então, meus irmãos, esse homem, ele nos ensina como chamar a atenção de Deus. Nós temos que aprender. Bartimeu, ele chama o Senhor Jesus 12 vezes. Chamou a primeiro, Jesus. Chamou a segunda, Jesus. Quando ele foi subindo, Jesus foi chamando a atenção. Esse homem, ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece. Esse homem, ele conhece. E quando ele chegou aos 12, ele conhece as 12 tribos de Israel. Que cego inteligente, que cego com a sabedoria, aquele que ele ouviu de quando se pregava, quando Davi teve misericórdia daqueles que estavam ali, os cegos, aleijados, e Davi usou de misericórdia com eles. A ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao Senhor, esse conhece, esse tem intimidade. Às vezes a intimidade, irmão, nos aproxima mais do Senhor. A intimidade com Deus. E você sabe qual é o que nos faz mais se afastar da intimidade de Deus, se aproximar mais do Senhor? São os dias, são as tribulações. Isso nos afasta. Um falta disso, falta daquilo. A gente espera a coisa acontecer, vai na esperança, e de repente não dá certo. E isso nos traz uma tristeza, um desânimo. Às vezes nós não vemos para a igreja. Não, nos nossos pés não. Às vezes o Espírito Santo de Deus vai lá e nos traz para a igreja. Às vezes você vem tão desanimado, não é por outra coisa não, é os dia a dia. E às vezes nós esquecemos que Jesus disse: ei filho, no mundo tereis aflição, mas eu venci, vocês também vão vencer.
Lembra que naquele barquinho estava ali. O vento soprou, o barco quase vira, mas não virou, porque eu estava no mar. E eu estou com vocês. Até a consumação dos séculos. Isso é uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Que até a consumação do Senhor, Ele vai estar conosco. Se sua bênção não chegou ainda, aguarda um pouquinho. Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. E Ele quer dar o melhor. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado, como esse cego aqui, ele glorificou a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, esse cenário que nós acabamos, irmão, de passar por ele, desse cego abençoado, ele nos ensina a se aproximar de Deus e como chamar a atenção do Senhor. Com louvor, com alegria. Aquele cego tinha tudo para estar naquele momento sentadozinho ali com a harpa dele, nem louvando, porque você já imaginou ser um cego desprezado, né? E quem conhece sabe muito bem que naquela época, irmão, essas pessoas que vinham com esse problema, eles já diziam que era maldição. Era muito complicado, meus queridos. Quem sabe o que é Bíblia aqui, sabe do que eu estou falando aqui. Era muito complicado, não é como hoje, não. Não havia misericórdia, não, meus queridos. Não havia amor, não. Mas esse cego, ele estava lá, louvando a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. E ali chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo. E ali o Senhor fez uma grande obra. E tenho certeza, irmão, que aquilo que você tem pedido, e ele nem pediu, hein? Ele não pediu. Só o fato dele estar ali, louvando a Deus, com gratidão, com amor, isso agradou o coração do Senhor. Amém, meus queridos? Deus abençoe, meus queridos amados irmãos. A hora já não nos espera, né? Amanhã nós estamos aqui, meus queridos, com um pouco de ação de graça. Amém? Era para ser hoje marcada essa chuva, e ali choveu bastante. Falou que foi bastante água mesmo, uma coisa tremenda. Se aqui choveu muito, vocês viram aqui, né? Choveu bastante, imagine para lá. Diz que até umas pedrinhas lá de granizo caiu. Lá na Marileira. Tá bom, meus queridos?